bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imigração USA. Aqui na Record Américas, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e todo domingo eu abordo um tema diferente com convidados, com histórias, com informação a respeito de imigração para os Estados Unidos. Antes do Domingo Espetacular, a gente compartilha dados, conhecimentos que são, na minha opinião, espetaculares porque facilitam a realização de um grande sonho, ou do sonho de vários brasileiros que querem morar legalmente nos Estados Unidos. E recentemente essa onda imigratória tem sido bem contraditória, mas eu, como advogada de imigração, posso te afirmar que as possibilidades continuam reais. E quantos de vocês já não sonharam com morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, ganhar em dólar? Foi esse sonho, essa motivação profissional, pessoal, financeira e muitas das vezes motivada pelo fator segurança, um comentário bem recorrente entre brasileiros que querem morar nos Estados Unidos. Quantos de vocês já não sonharam com isso? E quantos brasileiros já não utilizaram do programa EB-2 National Interest Waiver como uma oportunidade de morar legalmente nos Estados Unidos? Eu quero falar a respeito, hoje nós vamos falar a respeito das mudanças, o que de fato mudou, o que continua sendo possível, como você que está querendo fazer um EB-2 National Interest Waiver pode apresentar um pleito muito mais viável, muito mais cabível de aprovação nessa nova era de mudanças imigratórias nos Estados Unidos. Mas quando a gente fala do quesito trabalhar, eu quero compartilhar algo com você que já mora nos Estados Unidos legalmente, tem uma autorização de trabalho, um green card, ou tem a cidadania e fala inglês fluentemente. Se você tem buscado uma oportunidade profissional nos Estados Unidos, está precisando de uma renda extra, está querendo modificar a sua trajetória profissional nos Estados Unidos, quero convidar você a conhecer o primeiro curso para tradutores e intérpretes para entrevistas de imigração e asilo, oferecidos pela USA for All Institute. Esse é o primeiro curso desenvolvido por uma advogada de imigração. Eu posso afirmar que a demanda para tradutores e intérpretes independentes é a maior de todos os tempos. Sabe por quê? Porque o número de entrevistas de green card e asilo é o maior de toda a história. E se você fala português, saiba que a demanda por tradutores brasileiros ou fluentes no português é cada vez maior. Esse programa pode ser concluído em um final de semana e o investimento recuperado com 2 a 4 projetos, ou seja, baixo risco, alto retorno e uma real possibilidade de colocar você numa carreira profissional aqui nos Estados Unidos, que pode ser flexível ou mais dinâmica, dando a você até a oportunidade de iniciar o seu próprio hub, o seu próprio negócio de tradutores capacitados em qualquer lugar dos Estados Unidos. Se você vai passar por uma entrevista de green card nos Estados Unidos e está buscando um tradutor, você também pode visitar o site USA for All Institute e localizar um dos tradutores, intérpretes treinados, capacitados pelo nosso instituto. É claro que para você que está esperando uma entrevista de green card do EB-2 National Interest Waiver, você está doido para chegar no ponto de que vai ter que contratar o seu tradutor, porque a entrevista é o ápice, antes de uma possível aprovação. Antes de falar das novas dinâmicas de entrevistas de green card para o EB-2 National Interest Waiver, eu quero falar das novas tendências em aprovação e análise desses casos. Por volta do ano 2017, um caso chamado Matter of Danazar, que é o caso de alguém, um engenheiro nesse caso, que processou o governo argumentando que o seu caso que havia sido negado foi negado erroneamente. Mal sabia ele e seu advogado que eles mudariam para sempre a maneira como casos de green card, sem uma oferta de trabalho e sem um investimento, seriam analisados pelo governo americano. Matter of Danazar mudou completamente o framework, o sistema de análise, o critério de análise que o governo americano e as entidades imigratórias utilizavam para analisar o pleito de indivíduos excepcionais. O que é excepcional?
Excepcional é alguém que cumpre com 3 dos 7 critérios impostos pelo governo americano, ou porque tem um tempo de estudo, um tempo de experiência, é membro de uma associação profissional de grande prestígio, ganhou prêmios, mas mais do que tudo, você está fazendo uma proposta de promessa de atuação nos Estados Unidos, uma atuação que tem mérito substancial e importância nacional. Isso daí é um dos fatores mais importantes na análise do EB-2 National Interest Waiver. Durante muito tempo, a internet propagou o EB-2 National Interest Waiver como um visto milagroso que daria green card para engenheiro, porque os Estados Unidos não têm engenheiro, para dentista, porque os Estados Unidos não têm dentista. E o EB-2 National Interest Waiver não é limitado a uma profissão. E mais importante, você não precisa ter atuado na área proposta para ter um background que visa solucionar esse problema apresentado para os Estados Unidos. Eu ouso dizer que mais importante do que o seu histórico profissional é casar esse histórico profissional com uma proposta de atuação que tem mérito substancial e importância nacional. Atualmente, temos visto o governo analisar com muito mais critério essa parte. Eu era engenheiro no Brasil, vou ser engenheiro nos Estados Unidos, vou procurar emprego. Casos onde a pessoa se propõe a entrar no mercado de trabalho, sem uma oferta de trabalho nesse caso, têm sido sim negados com mais frequência. Agora, aqueles que visam abrir um negócio que soluciona um problema de ordem nacional ou de grande escala, com a capacidade de transferência de conhecimento, geração de empregos, preservação de empregos já existentes, posicionamento do governo americano ou da sociedade americana de uma maneira mais arrojada, em áreas que vão desde a tecnologia até a segurança individual, podem sim ter uma probabilidade de aprovação muito maior. Desenvolver essa proposta de atuação é hoje mais importante do que nunca e documentar as argumentações de histórico profissional passado. Validar diplomas, conseguir estudos de equivalência educacional nos Estados Unidos, mostrar o seu histórico de excelência em detalhes, buscar premiações e publicações de uma maneira idônea e impactante ao seu perfil profissional antes de mandar o seu caso para a imigração, são os tipos de estratégias que têm funcionado para aumentar as probabilidades de aprovação no seu caso de EB-2 National Interest Waiver nessa nova era imigratória nos Estados Unidos. Sabe uma estratégia que eu vejo funcionar com muita frequência? São indivíduos que estão solicitando o EB-2 National Interest Waiver com a proposta de abertura de um negócio e incluem em seus processos algo chamado um MOU, um Memorandum of Understanding, que é uma proposta de investimento, uma proposta de intenção de investimento, melhor dizendo, nesse novo negócio incipiente, caso certas métricas sejam cumpridas por esse imigrante. Porque os Estados Unidos têm grande interesse, como qualquer economia mundial, em atrair fundos do exterior ou fundos de investimento. Investimento é uma palavra-chave no sucesso de um EB-2 National Interest Waiver. Agora, tem algo mais importante até do que esses investimentos. É apresentar um estudo de impacto econômico, mostrando a viabilidade desse negócio e também o conhecimento que esse empresário tem em desenvolver esse tipo de proposta de atuação. Eu, como advogada de imigração, teria que pensar em uma proposta de atuação que o meu conhecimento, o meu background, o meu know-how facilitaria. Eu não preciso continuar atuando na área de direito imigratório. Talvez pela minha experiência, vou dar um exemplo, pela minha extensa experiência em entrevistas de green card e de asilo, eu me dei conta que não havia um diretório de tradutores capacitados, não havia nenhum curso desenvolvido por um advogado de imigração. Então, eu tinha os skills, tenho, o conhecimento, os skills e a capacidade de desenvolver esse projeto. Será que é algo que tem mérito substancial e importância nacional? É aí que o trabalho com uma consultoria empresarial vai fazer toda a diferença. Vou abrir um negócio porque os Estados Unidos quer mais negócio.
Isso aí é um argumento furado. E a imigração tem se tornado bem mais restritiva nos EB-2 National Interest Waiver, que não tem um projeto de atuação bem delineado e embasado em dados, estatísticas, estudos. Agora, uma das tendências que a gente tem visto como advogados de imigração nos Estados Unidos são indivíduos que têm o visto de estudante, aplicaram para o EB-2 National Interest Waiver, mas violaram o seu status de estudante e ainda assim tentaram um ajuste de status. Vou dar um exemplo clássico. A pessoa veio com visto de turista ou veio com visto de estudante, né? Abriu uma empresa, se colocou como um diretor ou um executivo da empresa no registro oficial, gerou receita porque trabalhou recebendo por essa empresa. Essa pessoa não pode fazer um ajuste de status. Ter uma empresa com visto de turista ou com visto de estudante é uma atividade perfeitamente legal, desde que você seja um mero acionista. Você não tenha envolvimento na gestão diária e no trabalho dessa empresa. Então, se você tem funcionários e você está com visto de estudante, não é uma violação. Agora, se a empresa é registrada e você é a pessoa que atua, promove, executa, isso é uma violação de status. E por isso, recentemente, vimos um grande salto no Priority Date para indivíduos que porque houveram indivíduos que deram entrada no ajuste de status ou deram entrada no processamento consular, foram negados em números recorde no processamento, né? E agora abriram oportunidade para indivíduos que são de fato qualificados para o EB-2 National Interest Waiver. As portas dos Estados Unidos continuam abertas. É que ter as manobras que são estratégicas e efetivas para entrar por essa porta cada vez mais estreita são essenciais agora mais do que nunca. Avaliações de experts, ou seja, as Expert Opinion Letters, que são muito mais do que cartas de recomendação que têm um papel no EB-2, mas que agora eu diria que a análise por parte de profissionais de maior escalão, falando da viabilidade daquele projeto e também da necessidade daquele projeto, tem muito mais impacto e necessidade agora do que tinham no passado. Um plano de negócios bem desenhado por um profissional capacitado e com conhecimento aqui nos Estados Unidos e apresentando um estudo de marketing podem e fazem sim toda a diferença. Você que é profissional brasileiro que está assistindo Conexão Imigração USA e que pensa em fazer um EB-2 National Interest Waiver, fica a dica. Fazer uma varredura na internet a respeito do que consta ao seu respeito, no LinkedIn e em outras plataformas que podem compartilhar o seu histórico e mais, averiguar qual foi o histórico de informações que você incluiu no seu pedido de visto de turista e contrastar isso com a sua proposta, a sua apresentação de histórico profissional, podem e farão toda a diferença nas probabilidades de aprovação do seu EB-2 National Interest Waiver, principalmente no cenário atual. Como você viu, o aconselhamento e informação podem sim trazer uma nova esperança para você realizar o seu sonho americano. E é por isso que todo domingo eu estou aqui no Conexão Imigração USA, falando de imigração, compartilhando informação. Antes do Domingo Espetacular, eu espero vocês aqui domingo que vem no Conexão Imigração USA.